Oi, gente! Aqui é a professora Loredana Moura e hoje nós vamos estudar as dispersões e as soluções. Vamos lá. Gente, dispersão se refere à mistura. Você misturar quaisquer substâncias, sejam elas sólidas, líquidas ou gasosas. Aí, a substância que está em maior quantidade é chamada de dispersante e aquela em menor quantidade recebe o nome de disperso. De acordo com a capacidade de o disperso se misturar ao dispersante, nós vamos ter tipos diferentes de dispersões, sempre baseando-se no tamanho do disperso. Aí nós vamos ter a suspensão, ou o coloide, ou a solução, ainda chamada de solução verdadeira. Vamos estudar cada um individualmente. A suspensão é aquela mistura em que as partículas de disperso ficam bem grandes, totalmente visíveis a olho nu, em que elas vão para o fundo do recipiente com muita facilidade, ou seja, sedimentam naturalmente, e a separação pode ser feita com um filtro comum, uma folha, um filtro de papel de cor café, por exemplo. Inclusive o café, na forma que a gente faz, é um tipo de suspensão, porque quando você coa, o pó não dissolve todo. Então, é um exemplo de suspensão. Além dele, a gente pode falar também na água com areia, que também é um exemplo de suspensão. A areia fica toda dispersa dentro da água e se você filtrar, você consegue facilmente separar as duas substâncias. O coloide, ele é um pouco mais ele mistura mais, as substâncias desaparecem mais nos colóides. O tamanho das partículas vai de 1 a 1000 nanômetros. Essa medida aí me dá uma noção de que é menor do que da suspensão, né? As partículas, elas não podem ser vistas a olho nu, mas se você usar um ultramicroscópio, dá para diferenciar o que é disperso e o que é dispersante. A sedimentação dá para ser feita, dá para você separar os dois numa ultracentrífuga. E não dá para filtrar em filtro comum, mas se você usar um ultrafiltro, dá para fazer essa separação. Alguns exemplos: a maionese, a gelatina, fumaça, gel de cabelo, todos esses são exemplos de colóides, tá? Geralmente tem esse aspecto ou de mingau ou de gel, tá bom? As soluções são nosso instrumento principal de estudo, por isso vem nossa seção própria. A solução verdadeira, também chamada, tem partículas menores que 1 nanômetro do disperso, então, quer dizer, não dá para ver, tá? Não dá para ver nem um microscópio. O microscópio mais avançado em tecnologia não dá para visualizar as partículas do disperso ali dentro do dispersante. As partículas não sedimentam também e não dá para separar, nem por filtro, filtro a vácuo ou qualquer coisa. Não dá para separar as partículas da solução. Um exemplo é água com sal. Se você pensar, quando você coloca uma pequena quantidade de sal numa quantidade ok de água, o sal todo se dissolve e você não consegue mais vê-lo. E aí vai formar uma solução. Gente, aqui o disperso e o dispersante vão ganhar novos nomes. Então, o solvente é aquele que está em maior quantidade, no geral é a água, e o soluto é aquele que você bota em menor quantidade. Só uma observação: a água é sempre falada porque ela é considerada um solvente universal, porque ela dissolve a maioria das substâncias existentes, tá bom? Então, lembre-se: água, solvente, e o que tiver dissolvido na água é o soluto, ok? As soluções, estudando mais um pouquinho, só para concluir, é uma mistura homogênea, ou seja, perfeita, de soluto e solvente. Elas podem ser sólidas. Se você pensar em uma solução sólida, você pensa em bijuterias, em ligas metálicas. Então, a haste metálica do óculos, a pulseira do relógio, a aliança, um brinco, a pulseira, você vê só um metal.
ou, por exemplo, uma aliança, você vê só o ouro, mas nós sabemos que a aliança de ouro, na realidade, é ouro com prata, são dois metais, mas você só vê a coloração de um, então é uma solução sólida. Soluções líquidas são muitas que nós temos no nosso dia a dia. Um exemplo clássico é o soro fisiológico, é água com sal em quantidade bem definida, tá? E soluções gasosas, na realidade, toda mistura de gás é uma solução, porque nós não vemos os gases, então eles se misturam perfeitamente sempre. O nosso ar atmosférico é um exemplo de solução, já que nele tem oxigênio, tem nitrogênio, tem vapor d'água, tem gás carbônico e outros gases mais que estão presentes na nossa atmosfera. Então, qualquer mistura gasosa é uma solução, ok? Ainda podemos dizer que as soluções podem ser diluídas ou concentradas. Gente, quando tem muita água para pouco sal, ela está muito diluída. Quando tem muito sal para pouca água, ela está muito concentrada. Claro que se a gente pegar esse exemplo do sal, a maior parte do sal não vai se dissolver. Mas vamos pensar naquele suco, a polpa, né? Quando a gente compra aquela polpazinha, ela vem aquele suco bem concentrado, mais fruta do que água. E quando você faz o suco, você dilui. O que é diluir? É colocar água. Aí você vai deixando a solução menos concentrada e mais diluída, ok? E, finalmente, podem ser saturadas, insaturadas ou supersaturadas, de acordo com o tanto de soluto que se dissolve. Esse é o assunto da nossa próxima aula, estudar soluções em relação à saturação e em relação à solubilidade. Por hoje era só isso. Espero que vocês tenham entendido. Na nossa aula nós vamos falar mais sobre esse assunto. Até a próxima aula. Beijinho e tchau, tchau.